O consumo de drogas durante a gravidez pode ter efeitos adversos tanto no feto que se está a desenvolver, como no recém-nascido. Vamos entender melhor. A placenta tem como função filtrar substâncias presentes na mãe. Tudo que a mãe inala, o bebê também inala. Ou seja, se a mãe usar drogas, o bebê também irá usar drogas. Só que o problema é que o bebê é muito menos resistente e frágil. As causas serão muito pior no bebê do que na própria usuária. Então ele acaba sofrendo consequências maiores do que a mãe, já é um pouco mais resistente. E o bebê pode nascer com deficiências por causa das drogas ingeridas pela mãe na gestação. Se a mãe usar drogas durante a gravidez, podem atrapalhar o desenvolvimento do feto, com inúmeras coisas ruins, como deficiência ou até mesmo a morte. Por exemplo, o bebê pode nascer com baixo peso, malformação, conhecidas como síndrome de Down ou outras. O feto também pode ficar com açúcar em excesso no sangue, pressão alta e até nascer com ataques de convulsões. Ele pode ter problemas de crescimento, problemas respiratórios, problemas mentais, problemas físicos, como nascer sem um braço ou sem uma perna, ou os órgãos podem nascer em lugar errado. E ele também pode ter déficit de atenção por toda a vida. E durante a gravidez ele pode se deslocar da placenta, dando contrações muito fortes na mãe, e o parto pode ser prematuro. E se a droga for injetável, existe riscos da mãe pegar HIV e pode existir transmissão de AIDS para o feto. O uso da cocaína em gestantes vem aumentando. O recém-nascido desta mãe pode apresentar riscos de vida ou deficiências físicas ou mentais, problemas neurológicos. As más formações podem ser microcefálicas, ou seja, cabeça muito pequena, por pouco crescimento do cérebro. Essas crianças podem sofrer mortes súbitas enquanto pequenas, ou podem ter déficit de atenção por toda a vida. A cocaína diminui o fluxo sanguíneo para o feto, que terá baixo peso ao nascer. Fora que o feto pode nascer com deficiências. E quando o bebê nascer, ele pode nascer muito agitado por causa da cocaína, com convulsões. Ele nasce inquieto e trêmulo, e pode ficar assim por toda a vida. Fumar maconha durante a gravidez pode prejudicar o desenvolvimento do cérebro do bebê. Outros estudos anteriores constataram que os filhos de mães que usavam maconha regularmente na gestação tinham grandes dificuldades nas atividades físicas. Fumar maconha durante a gravidez é colocar em risco a mãe e o filho. O consumo da maconha durante a gravidez aumenta o número das contrações uterinas e da incidência de partos prematuros é maior. Se a mãe fuma maconha enquanto está grávida, pode afetar os sentidos sensoriais do feto e como se as outras drogas também deixem com deficiências na formação. Um bebê que nasce de uma mãe usuária de crack, geralmente o bebê tende a ficar mais um tempo no hospital, de 1 a 2 semanas. O uso de crack nos primeiros 3 meses da gravidez aumenta o risco de má formação do feto. Se a mãe fumar crack 1 semana antes do parto, o bebê pode nascer sofrendo de abstinência. Chora mais, é irritadiço, sente falta da droga, ou seja, ele já está viciado. Ou se ela usa por toda a gravidez ou já usava antes, o bebê pode nascer com sério risco de vida e levar isso por toda a vida. Como ter Alzheimer quando ficar velho, porque a droga afetou o cérebro e deu depressão no sistema nervoso enquanto ele se formava. É comum um recém-nascido ser desnutrido, com menos de 2,5 kg. Não se sabe se por efeito do crack ou porque as mães se alimentaram mal durante a gravidez. O crack também é responsável por abortos espontâneos. A gravidez de uma mulher depende de drogas e sempre é de risco. Êxtase pode levar a distúrbios comportamentais e até danos cerebrais na criança antes de nascerem. Os cientistas acreditam que muitas delas param de consumir quando descobrem que estão grávidas, mas a grande maioria não. Sugerimos que crianças cujas mães tomaram a droga durante a gestação sejam monitoradas. Êxtase, ainda no útero da mãe, apresenta 5 vezes mais índice de substância dopamina em seus neurônios no córtex frontal do cérebro. O uso da droga êxtase durante os 3 primeiros meses de gravidez pode provocar danos cerebrais na criança. A criança, ao nascer, pode ter mudança de comportamento repentino, bipolaridade. O uso do álcool durante a gestação pode ser muito perigoso para a mamãe. Não existe uma dose limite pré-estabelecida para a ingestão do álcool pela gestante, que não prejudique o bebê.
O álcool é uma substância com livre passagem pela placenta e, portanto, livre passagem para o feto. O fígado do bebê que está em formação metaboliza o álcool 2 vezes mais lentamente que o fígado da sua mãe. Isso é, o álcool permanece por mais tempo no organismo do bebê do que da sua mãe. Por vezes, o bebê ao nascer não apresenta algum defeito físico, mas alguns sintomas podem ser óbvios até que o bebê complete 3 a 4 anos. A alteração no peso, ele nasce com menos peso do que um bebê que a mãe não ingeriu álcool. Conforme a criança cresce, outros prejuízos começam a aparecer, entre os quais a memória fraca, a falta de concentração, déficit de atenção, raciocínio fraco e incapacidade de apresentar como experiência. Temos que tomar algumas precauções, como o álcool deve ser evitado durante a gestação e durante todo o período da amamentação, pois o álcool pode passar através da mãe para o filho. Como o álcool passa rapidamente para o sangue, o drink da mãe já atua sobre o bebê após 10 minutos. A extensão do dano causado pelo álcool no feto está relacionado com a duração e a quantidade da ingestão do álcool. Durante a gravidez, nenhum medicamento é recomendado, mas se as mães precisarem usar medicamentos por problemas como asma, pressão alta ou etc., ela deve passar por um médico especialista para saber sobre suas precauções ou se ela tem que mudar o remédio ou até mesmo doses menores. Os medicamentos são separados por letras para saber o risco utilizado, como classe C, são aspirina ou os outros. Já o X é o que a gestante não pode tomar, pois causa mal ao bebê. É importante lembrar que nunca deve tomar remédio sem consultar seu ginecologista. De modo geral, os antidepressivos não aumentam o risco de malformação, que em situações normais é de 1 a 4%. Por causa da doença, essa mãe durante a gestação pode ter impulsos suicidas e recusar se alimentar corretamente. Bem, que se o uso de medicamentos X ou antidepressivos pode ter abortos espontâneos. O tabagismo durante a gravidez pode ser prejudicial ao nascimento. O peso médio de filhos de mãe que usaram o tabaco durante a gravidez é de aproximadamente 170 gramas, inferior a mães que não usaram o tabaco. O aborto espontâneo é a ocorrência de conceptos natimortos. O nascimento prematuro e a síndrome de morte súbita, a lactente, são mais comuns entre conceptos de mulheres que fazem uso de tabaco durante a gestação. A droga corre pela corrente sanguínea e vai para os testículos, onde fica guardado o espermatozoide. Os espermatozoides consomem drogas mesmo no testículo, e quando ele vai para a mãe, mesmo pela uma relação sexual, ele já vai deformado, e fica deformado pela vida toda, tanto quanto mental quanto físico. Vamos entender melhor sobre drogas na gestação. Quando a mãe usa droga, a substância vai para a corrente sanguínea e vai para o feto. Tudo que a mãe inala, o bebê também inala, ou seja, ele está dependente e pode ocorrer aborto espontâneo. Sem contar que causa deformação no desenvolvimento do feto como no órgão, nascendo em lugar errado. Pode ter problemas mentais, cardíacos, respiratórios, diabetes, como também pressão alta, e outros inúmeros problemas. Mas acontece com todas as drogas a mesma coisa? Não, cada droga causa um dano diferente no organismo. Umas deixam com pouco peso, déficit de atenção ou deficiência mentais, entre outros problemas. Pode ter coincidência que usou drogas e bebê normal. Mas às vezes o problema é mental, e não dá pra ver em olho nu. Mas ainda assim há sequelas. E os medicamentos? Sim, geralmente foi depressivo. Agora eu entendi. Posso fazer meu trabalho de ciência e não precisar usar drogas. Agora eu peguei importante não usar